carteira de investimentos. Às vezes parece ser algo muito complexo, muito difícil, longe do alcance das pessoas, mas na verdade não é nada disso. É bem simples você montar uma carteira e os ativos são os mesmos para todo mundo, seja fundo de investimento, seja pessoa física. Cabe a nós, claro, fazer o nosso dever de casa, se familiarizar com os ativos, saber exatamente o que esperar em termos de retorno de cada ativo, porque, como eu sempre digo, não existe almoço grátis. Então, por exemplo, se a taxa Selic hoje está em 11,25%, a nossa expectativa é de ir para o mercado de renda fixa, o universo de ativos de renda fixa, e ter, em termos de retorno, uma taxa equivalente a 11,25%, porque essa é a taxa de mercado, essa é a taxa de Selic, e diga-se de passagem, com tendência de queda. Então, hoje, o investidor pode conseguir 11,25, mas daqui a uns 30, 40 dias, depois da próxima reunião do Banco Central, ele pode voltar ao mercado e encontrar uma taxa em 10,25, quem sabe até 10%, e se demorar mais 2, 3 meses, abaixo de 10%, abaixo de 2 dígitos. Então, esse é o cenário base e a gente trabalha com essa tendência do mercado. É importante ter isso em mente. Isso quer dizer o quê? Que a princípio não vai ter mais aquela questão de você ganhar 1% por mês, né? Essa mentalidade que muitos brasileiros ainda têm. Muitos chegam para mim e perguntam, poxa, como é que eu faço para ganhar 1% por mês? Eu quero ganhar 1% por mês. Isso aí já é uma coisa do passado. Eu acredito, sinceramente, que nós estamos entrando numa nova era de juros mais baixos, graças a Deus, porque isso vai ser melhor para a economia como um todo. Isso é sinal de que a inflação está absolutamente sob controle, que a taxa de desemprego, né, vai voltar a cair, ou seja, a economia vai voltar a crescer, gerar novos empregos, enfim. Eu quero dar esse cenário base para a gente ter uma ideia, para já situar, né, você nessa empreitada aí de querer montar uma carteira. Então a gente faz essa leitura, como eu estou fazendo aqui agora, de uma forma bem genérica e até superficial, mas que já dá uma ideia para onde que os juros estão indo e a gente assim então poder começar a trabalhar a nossa carteira. Então, voltando aqui, eu separei aqui a carteira em 3 categorias. Vocês podem ver que numa aplicação de R$ 300.000, vamos supor, tudo aqui é hipotético, tá? Só mesmo para o objetivo aqui de ser didático, da gente conhecer, da gente trocar ideia, da gente falar sobre essas categorias de ativos, sobre cada um dos ativos, o que esperar de cada um deles, qual é a lógica de se investir num título do Tesouro, ou num CDB, ou numa letra financeira, ou num fundo multimercado. Então, a minha ideia, o meu objetivo com esse vídeo é a gente navegar, explorar um pouco essa planilha aqui que eu criei, que primeiramente divide a carteira, montante de 300 mil, em 3 categorias. Você pode ver aqui renda fixa. Então, dentro do universo de renda fixa, a gente tem fundos DI, tem fundos de renda fixa, tem CDBs, títulos, debêntures, letras financeiras. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles para dar uma ideia, né, de qual é a estratégia, a lógica, o propósito quando a gente escolhe um desses ativos dentro do universo de renda fixa, ok? A outra categoria é multimercados, que é uma espécie de animal diferente, peculiar, inventado aqui no Brasil.
acho que só existe aqui no Brasil, mas enfim, é um fundo que pode investir não só em renda fixa, como também em moedas, como dólar, commodities, ações. Então ele tem assim uma liberdade de buscar retornos que vão, e o que a intenção, a expectativa é que supere o CDI. Então, voltando aqui para o universo de renda fixa, como eu falei, taxa Selic em 11,25, CDI girando em torno disso, sempre acompanhando a taxa Selic. Então, quando nós investimos em ativos de renda fixa, a nossa expectativa é ter um retorno em torno do CDI, aproximadamente. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, isso vai depender dos ativos e da estratégia que a gente escolher dentro do universo renda fixa. Mas não dá para fugir ou ficar muito longe do CDI. Para quem quiser, né, superar o CDI, chegar talvez acima de 110% CDI, 115%, 120% CDI, existe essa opção dos fundos multimercados. Muitos deles já estipulam qual é a meta. Por exemplo, eu botei aqui no fundo 3, a meta desse fundo, por exemplo, é dar um retorno que seja CDI mais 2 a 3%. Então, o objetivo da gente migrar, por exemplo, de renda fixa para multimercado é justamente para poder tentar superar o CDI. Essa é a ideia, essa é a lógica de posicionar, né, recursos nessa categoria aí que eu estou chamando de multimercados, que é a segunda categoria aqui da carteira. E a terceira é conhecida como renda variável, apesar de eu não gostar muito desse nome, mas já é um outro universo aí associado a fundos de ações, fundos imobiliários. E se o investidor tiver realmente vocação, interesse, disposição de fazer uma análise, né, de acompanhar empresas, se tornar sócio de empresas com capital aberto, a carteira de ações, a montagem de uma carteira de ações dentro desse contexto de carteira de investimento já diversificado é uma boa opção, principalmente quando nós falamos de longo prazo. Então, você pode ver que eu coloquei aqui, em termos de tempo, aqui embaixo em renda variável, todos com no mínimo 10 anos de prazo. Na verdade, como diz Warren Buffett, o ideal é a gente investir numa empresa para sempre, né? Ser sócio dessa empresa eternamente, ou seja, realmente estar comprometido com a ação. Isso é bem diferente da cabeça de especulador, daquela história de querer entrar na bolsa para comprar na baixa e vender na alta. Eu, particularmente, não acredito nisso. Isso se chama especulação, é diferente de investimentos de caráter previdenciário, visando o longo prazo, visando aí um pé de meia lá na frente, uma valorização, você poder acompanhar e participar da prosperidade de empresas que crescem, que são cada vez mais lucrativas. Então, essa é a ideia de uma forma geral, bem assim, informalmente, né, passeando aqui, navegando sobre essas três categorias. Então, já dá para visualizar, eu espero que dê para perceber que são aí três universos diferentes. E eu gostaria, assim, já chegando ao final aqui desse vídeo, talvez eu deixe uma próxima oportunidade para falar sobre cada ativo, para não estender muito o tempo do vídeo, mas quando a gente divide assim em três categorias, renda fixa, multimercado e renda variável, por exemplo, um investidor está montando a carteira agora, então ele está conhecendo os ativos, tendo a sua primeira experiência, ele resolveu sair lá do fundo DI do banco dele, ou do CDB mal remunerado, que dá um retorno de 80%, 90% CDI.
e agora se sente mais à vontade, mais confortável de começar a montar sua própria carteira, de ser o gestor das suas próprias finanças, de investir com consciência, percebeu a necessidade, né, de fazer uma previdência complementar, ele ou ela pode fazer uma alocação do tipo, vamos dizer, 70% em renda fixa, 20% em multimercado e 10% em renda variável. Acho que é uma proporção, uma alocação de ativos bem conservadora e que permite ao investidor iniciar com aplicações tradicionais como CDBs, fundos DIs, né, fundos de renda fixa e até títulos do Tesouro, né, que acho importante. Qualquer carteira de renda fixa que se preze tem que ter títulos do Tesouro. Então, hoje eu vou ficar por aqui, só mesmo para dar essa ideia de alocação de ativos. E a alocação pode ser, como eu falei, 70, 20 ou 10, ou 60, 30, 10, ou como um cliente hoje fez 50, 25 e 25. Então vai depender muito do perfil de cada um. Na verdade, a carteira ela tem que ser a sua cara, ela tem que refletir o seu perfil, os seus objetivos, os seus interesses. Como, por exemplo, se você for aplicar num fundo DI ou numa LFT, o objetivo ali é liquidez, não é um retorno diferenciado, maximizado. É um cálculo que a gente faz para ter um fundo de reserva, para fazer um resgate daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, e a gente calcula qual o percentual do montante total que a gente resolveu destinar para esse propósito, de ter liquidez diária, para você não ter que vir aqui e resgatar de um outro ativo, que precisa ficar mais tempo aplicado para poder dar um retorno diferenciado, acima da média, e que possa bater o CDI. Né? A gente tem que dar espaço para o ativo trabalhar, para você trabalhar para fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Isso acontece se a gente der tempo ao tempo. Né? Não adianta querer fazer aplicações e ganhar da noite para o dia, ou num curto espaço de tempo. Isso não vai mudar a nossa situação, não é esse o nosso objetivo e não é esse o jogo. Então, nesse vídeo, eu basicamente queria compartilhar fazer essa ilustração, essa foto de como é uma carteira diversificada e como você pode diversificar nessas 3 categorias. Depois eu volto num segundo vídeo tentando aí falar um pouco mais sobre cada ativo para a gente entender melhor a lógica por detrás de cada ativo, o que esperar em termos de retorno e por que a gente vai querer escolher um ativo em renda fixa ou um fundo multimercado, ou um fundo de ações, ou um fundo imobiliário, ou montar a nossa carteira de ação. Qual é a lógica que deve estar por trás da escolha e da montagem da nossa carteira, levando em conta essa questão da alocação de ativo, a proporção que a gente vai destinar para cada uma dessas categorias. De novo, isso aqui é só um exemplo, não é regra, né? Não é só algo para a gente começar a conversar sobre esse assunto, entender melhor como é que funciona a dinâmica de cada uma dessas categorias, ok? Bom, obrigado aí, pessoal, pela atenção, pelo tempo, e no próximo vídeo eu volto explorando mais um pouco essa planilha e a categoria aí dos ativos, ok? Um grande abraço e até a próxima.